Amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos ler apenas a partir do versículo 4 até o versículo de número 7. Queria que você prestasse muita atenção nesses versículos. Diz o seguinte, o 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Nós reconhecemos que nós precisamos sempre ouvir a tua voz. Quantas vezes chegamos, Senhor, diante da tua presença, desanimados, aflitos, entristecidos, sem esperança, e a tua palavra nos enche de tudo isso, de esperança, de fé, de alegria, de paz. Ó Pai, que a tua palavra possa transformar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Como é bom, ó Pai, nós termos a tua palavra para nós refletirmos nela, porque é a tua mente, Senhor, é a tua mente, é aquilo que o Senhor pensa, a forma que o Senhor age, a forma que o Senhor quer que as nossas vidas sejam. Por isso, Senhor, é o nosso manual de felicidade, o nosso manual de alegria, o nosso manual de prosperidade, e eu te agradeço, Senhor, por esse tão excelente manual que é a tua palavra. Fala-nos de uma forma especial nessa noite, tem misericórdia das nossas vidas, me dá graça, sabedoria, inteligência, para que eu possa transmitir a tua palavra conforme tu queres, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor traga inteligência ao teu povo e sabedoria para aplicar a tua palavra, não só os que estão aqui dentro desse templo, mas aqueles que estão online. Ó Deus, eu repreendo todo espírito maligno que queira trazer transtorno nesse lugar, confusão nesse lugar, ou nos lares que nos ouvem, que traga inquietação aos corações. Nós repreendemos no nome de Jesus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos falando, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. O Salmo 37, ele foi escrito por Davi, e ele fala da prosperidade temporária dos ímpios. Certamente algumas pessoas questionavam, tanto a Davi quanto as outras pessoas, por que às vezes o ímpio prospera, e muitas vezes quem está servindo a Deus não tem prosperidade, falando sobre o aspecto falso da prosperidade, que é o aspecto apenas financeiro, porque a prosperidade ela é muito mais do que o aspecto financeiro. É claro que Deus, Ele promete na sua palavra suprir as nossas necessidades, e quem serve a Deus, quem obedece à palavra de Deus, quem é fiel em dízimos e ofertas, ele, não tenho dúvida disso, que ele vai sempre ter o seu sustento diário, não a riqueza, não é como é pregado por aí, tanta coisa, não, mas vai ter o seu sustento diário. Mas quando a Bíblia fala em prosperidade, ela fala muito mais do que a parte financeira. Ela fala do aspecto emocional, do aspecto mental, do aspecto social, né, da socialização das pessoas. Ela é muito mais ampla do que isso. E Jesus Cristo, apesar de vir à terra e não, como ser humano, não ter sido um homem rico, ele foi altamente próspero. A prosperidade, ele era totalmente feliz.
ele era totalmente completo, os seus pensamentos eram equilibrados, a sua vida era equilibrada, não lhe faltava nada. Tanto é que eles disputavam as vestes de Jesus. Quando ele foi ser crucificado, eles estavam disputando as vestes de Jesus, porque eram vestes boas, não era um maltrapilho andando por aí, era uma pessoa que havia equilíbrio em tudo, inclusive nas finanças. Judas, que era o traidor, ele tomava conta da coleta, da bolsa ali, onde eles faziam suas atividades, diárias, de comprar o pão, de ter as suas necessidades supridas, Então, e aqui nós vemos Davi, ele expressar que a prosperidade financeira do injusto, da pessoa má, da pessoa ímpia, ela é passageira. Ele chega a dizer que tudo passa, o tempo passa, as coisas passam, e ele disse de uma forma muito clara: eu nunca vi o justo passar necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Então ele dá o equilíbrio em relação a uma prosperidade financeira, que era o que aqui muitas vezes as pessoas questionavam e questionam até hoje. Por que fulano é tão mau, ímpio, e ele prospera, às vezes até pela corrupção? Mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, não é feliz, não há esperança no coração, faz aquilo, mas sem sentido nenhum para a sua vida. Mas aqui Davi, ele fala de algumas atitudes nesses versículos que nós lemos, algumas atitudes, e que eu quero falar nessa noite, de 3 atitudes que podem mudar a nossa vida, que muda a nossa vida. Quando nós pensamos e tomamos essas atitudes, a nossa vida ela se torna muito melhor. E eu não tenho dúvida disso. Basta a gente colocar em prática que tudo vai acontecer de uma forma boa na nossa vida. Então, eu queria falar sobre isso nessa noite. São palavras tão abençoadas, inspiradas pelo Espírito Santo a Davi, que entendeu perfeitamente qual que era o segredo da vida, que era andar com Deus, era confiar totalmente em Deus, estar na presença de Deus, e que Deus ia fazer todas as outras coisas na vida dele. E eu queria falar sobre essas atitudes, e nós vamos começar nessa noite a falar sobre elas. E a primeira delas, que está no versículo 4, diz o seguinte, que é: deleita-te no Senhor. E o versículo 4 diz o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Tem uma versão que diz: agrada-te do Senhor. Deleita-te. Essa versão da agrada-te, e outra, deleita-te no Senhor. E o que é deleitar em alguém? O que é isso? O que significa isso? Experimentar grande prazer e alegria na presença dessa pessoa. Isso é deleitar, isso é agradar-se. Então, quando eu experimento grande prazer e alegria em estar na presença de Deus, eu estou me deleitando no Senhor. Eu estou experimentando uma nova dimensão que vai além dessa dimensão que nós visualizamos, que é essa natural das conquistas aqui na terra, de suprir as nossas necessidades financeiras apenas. É algo muito mais abrangente, quando nós temos prazer na presença de Deus. Se você começar a ter prazer, a deleitar-se, a agradar-se do Senhor, a sua vida será diferente, será completamente diferente, porque quando nós passamos a conhecer mais a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo o tanto que Deus é amor, o tanto que Deus nos ama, o tanto que Deus tem propósito nas nossas vidas. O desejo de Deus
nunca foi que nós saíssemos do Éden, que vivêssemos ali, sem pecado, vivendo uma vida boa, prazerosa, suprindo todas as nossas necessidades, e em contato constante com Deus, como Adão e Eva viviam. Todos os dias, na viração do dia, eles tinham contato com Deus. Eles experimentavam, eles deleitavam no Senhor. Eu fico imaginando, quando você senta perto de uma pessoa que tem grande conhecimento numa área, vamos dizer, engenharia, ou odontologia, ou medicina, ou enfermagem, a pessoa tem grande conhecimento naquela área, e ela começa a transcorrer e te dar alguns ensinamentos daquela área, você fica parado, ouvindo, porque dá prazer, dá deleite, né? Dá um deleite da nossa parte, de estar ouvindo alguém que tem sabedoria, que tem muito conhecimento. E Adão e Eva, eles tinham o prazer, o deleite, de estar com Deus, todos os dias. Era apenas para eles verem a Deus? Não. Certamente todos os dias Deus sentava com eles e ensinava, e demonstrava coisas novas para ele, novos conhecimentos, novas situações, novos prazeres, novas coisas para a vida deles, que faziam toda a diferença na vida dele. Aqui, como nós vimos, deleita-te também no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Como é bom a gente viver para agradar a Deus, para experimentar a sua presença, ter prazer na sua presença, e Ele olha para a gente, e Ele que conhece lá no fundo do nosso coração, Ele fala: olha, eu vou te proporcionar o desejo mais escondido do teu coração. Se for um desejo lícito, um desejo que não seja pecaminoso, um desejo que condiz com a palavra de Deus, e Ele vai proporcionar para cada um de nós. Então nós temos que ter na nossa vida esse mesmo prazer que Davi tinha, de se deleitar, de ter prazer. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos como Davi tinha prazer na presença de Deus. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. Olha, perceba o prazer que Davi tinha de ter um pastor, um Senhor na vida dele, que cuidava da vida dele. Ele demonstra isso de uma forma tão clara no Salmo 23. E quando nós olhamos outros salmos, né, o Salmo 42, o versículo 1 e 2 diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, como um servo, né? Ele está clamando por água, ele está ali no deserto e clamando por uma fonte de água. Assim a minha alma clama por ti, ó Deus. E o versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Era o prazer dele se apresentar à face de Deus, a estar na casa de Deus, a dobrar os seus joelhos e conversar com Deus, tocar sua harpa e fazer canções para adorar a Deus, para chegar no coração de Deus, para fazer carinho em Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, a forma de nós sermos, a nossa vida se tornar melhor nessa terra, não tem dúvida disso. Quanto mais eu me deleitar na presença de Deus, quanto mais eu tiver prazer nas coisas de Deus. Se eu leio a Bíblia apenas por ler, por uma obrigação, mas quando eu leio a Bíblia com fome de Deus, querendo pedir a Deus: fala comigo,
Como eu gosto que o Senhor fale comigo, quando eu dobro meus joelhos em oração, não apenas para orar, Senhor, abençoa meu alimento, me prospera no meu emprego. Não, Senhor, eu quero estar aqui na Tua presença para Te adorar, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ter mais dos Teus dons, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Espírito Santo me encha. Quanto mais eu me deleitar, mais eu serei abençoado e feliz. Eu vou ter entendimento que faz toda a diferença entre aquele que se deleita no Senhor e aqueles que não querem a Deus, os ímpios. Ele fala com tranquilidade aqui, que ele não tinha nenhuma inveja dos ímpios que estavam prosperando, porque era melhor deleitar no Senhor, de ser como um servo que brama pelas correntes de águas. Assim nós clamamos pelo nosso Deus, pelo Deus vivo, não um Deus que esteja longe, não um Deus que não ouça a nossa voz, não um Deus que não estenda as suas mãos para nos ajudar, mas um Deus real, vivo, verdadeiro, que se agrada de quando nós nos achegamos a Ele e nos deleitamos na sua presença, temos prazer na sua presença. Quão bom é quando pessoas se agradam de Deus e estão na sua presença. Ainda no Salmo 84, versículo 1, diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O 2, a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne, elas clamam pelo Deus vivo. Olha que coisa mais linda, poética, mais verdadeira. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A nossa carne, quando nós estamos afastados da presença de Deus, ela dói. O nosso coração entristece, porque o prazer de quem realmente se deleita no Senhor é estar na sua presença, no seu tabernáculo, na presença de Deus, se agradando do Senhor. E esse Salmo 84, o versículo 10 ainda, ele fala: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da iniquidade. Ele diz: vale mais um dia na tua presença do que 1000 fora. Você pensa bem, 1000 são 3 anos. E ele fala: eu prefiro um dia na tua presença, dá muito mais prazer do que viver 1000 dias, 3 anos, sem me deleitar no Senhor, sem ter esse prazer de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Então, se você quer ser mais abençoado, mais feliz, deleita-te no Senhor. Tenha prazer nas coisas de Deus. Não fique apegado às coisas do mundo que passam. Mas o nosso Deus é eterno. Assim como nós temos a eternidade em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu esse alcance de obter a eternidade, quando nós confessamos Ele como Senhor e o nosso Salvador. Então, deleita-te no Senhor, tenha prazer, agrada do Senhor, achegue-se a Ele, fique perto dEle, e Deus certamente vai te abençoar no nome de Jesus. O segundo aspecto, a segunda atitude que nós vemos aqui, está no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo aspecto, atitude. Nós temos desde o Éden, isso começa no Éden, o desejo lá no coração, que aconteceu no coração de Adão e Eva, eu quero ter os meus próprios caminhos. Quando a serpente, que Satanás
chega para eles e fala: se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser igual a Deus. No pensamento deles era o quê? Tá bom, vou ser independente de Deus, não vou precisar mais de Deus. Era isso que passou na cabeça deles, ser igual a Deus. Quem é igual a Deus, não precisa de Deus mais, não precisa entregar todos os dias o caminho, não precisa mais aprender de Deus todos os dias, na viração do dia. E eles foram no caminho contrário da felicidade, porque o caminho que nos traz felicidade é de entrega ao Senhor. Quem entrega confia. Quem entrega é que submete a sua vida ao controle e à direção de Deus. Ele entrega seu trabalho nas mãos de Deus, ele entrega a sua família nas mãos de Deus, ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, ele entrega tudo nas mãos de Deus. Lá no Éden nós quisemos, junto com Adão e Eva, porque nós também faríamos a mesma coisa, nós queríamos tirar de Deus aquele que só pertence a Ele, que é o todo poder, toda a honra, toda a glória, tudo pertence a Ele. Enquanto a nossa parte é entregar nas mãos de Deus. Entregar. Como é difícil confiar inteiramente. Nós vivemos desconfiando. Nós falamos que confiamos e às vezes fazemos do nosso jeito. Nós falamos que confiamos e não obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz. Nós falamos que confiamos e preferimos ouvir o amigo do que aquilo que a palavra de Deus diz. Isso não é entrega. Entrega é confiar inteiramente naquilo que a palavra de Deus diz e falar: Deus, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Nós vemos isso claramente, desde pequeno. As crianças, tudo que elas querem é meu. É meu. Você vê uma criancinha pequena, o brinquedo, ela tem 10 brinquedos aqui, a outra chega com um brinquedo, é meu, quer tomar o do outro. Está dentro do nosso ser, né? Como é difícil para a gente entregar. É meu, é a minha vez. Sempre que é a minha vez, sempre eu quero para mim. E nós não confiamos em Deus inteiramente. Não entregamos os nossos caminhos nas mãos de Deus. O Salmo 34, versículo 9, e o versículo 10 diz o seguinte: temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso é entregar nas mãos de Deus, é confiar inteiramente em Deus, é respeitar apenas a Deus e colocar nas mãos dEle. Entrega teu caminho ao Senhor. E diz que você entrega o seu caminho ao Senhor e você fará? Não. E Ele fará. Ele faz. O prazer de Deus é trabalhar para aqueles que confiam nele. Tem gente que acha que quando alguém trabalha para o outro, ele é servo. Não, Deus, Ele trabalha pela humanidade. Ele trabalha governando o universo. E Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não é vergonha nenhuma para Deus, por isso que tem gente que acha que o trabalho é uma maldição. Não é maldição, o trabalho é grande bênção. Porque Deus trabalha. Jesus Cristo falou: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha.
Lá em Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem entrega, espera. Quem entrega, sabe que Deus está trabalhando. Não estou dizendo que você tem que ficar parado. Tem pessoas que acham, eu entreguei na mão de Deus, vou ficar parado. Não. Você vai fazer aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você não é capaz de fazer, você entrega. E deixa que Deus fará. Deus vai tomar nas suas mãos. Deus é tremendo, Ele está em todos os lugares, Ele tem todas as capacidades, Ele pode todas as coisas. Então, quando nós tomamos a atitude de entregar na mão de Deus, vou fazer até onde eu posso. O que é meu papel fazer, vou fazer. Agora tem muitas coisas que você olha e fala assim, é impossível para mim, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Ele trabalha pelas nossas causas, Ele tem prazer em trabalhar, Ele não trabalha, não é servo não adianta a gente querer mandar em Deus, Deus faça isso para mim. Não, nós chegamos humildemente diante da presença de Deus. Senhor, tem misericórdia, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode fazer isso por mim? É com humildade que nós chegamos diante de Deus, e Ele trabalha porque Ele quer, porque Ele gosta de abençoar, porque Ele tem prazer em trabalhar pelas nossas causas, Ele tem prazer em tornar o impossível impossível para a gente. Ele transforma situações que você não espera que vai ser transformada, e Ele entra no negócio e transforma, e deixa você surpreso. Deus adora surpreender. Ele adora causar surpresas nos seus filhos. Como é bom você receber alguma surpresa. De repente, você vem uma pessoa e fala, olha, eu resolvi fazer isso por você, ou comprar isso para você, ou trazer esse presente para você. É muito gostoso, prazeroso. E não tem ninguém que goste mais de surpreender, quando nós entregamos nas mãos dele. Demonstramos a nossa incapacidade, que nós não damos conta. Quantas situações Davi enfrentou, que teoricamente era batalha perdida. Começa com Golias. Como é que Davi ia vencer Golias? Um gigante, um homem de 3 metros de altura, e ele um adolescente, com uma funda, e o outro cheio de espada, escudo, caneleira, couraça, capacete, e Davi com a funda. No mundo físico, impossível, mas certamente Davi entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele, e Deus fez. Porque quem acertou aquela pedra na cabeça do gigante não foi Davi, foi Deus. Quem muitas vezes nos dá a vitória, que muitas vezes a gente acha que foi a gente, não fomos nós, foi Deus que acertou o gigante, que era terrível para a gente. Então entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará, se você confiar verdadeiramente nele. E a terceira e última atitude é descansa no Senhor. O versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Então o que ele está dizendo aqui? Descansa no Senhor. Se deleitar no Senhor, ter prazer nas coisas de Deus, é uma coisa que nós precisamos treinar, e não é fácil. Ter tempo de oração, ter tempo na presença de Deus, porque você só vai ter deleite se você tiver tempo com Deus. Já não é fácil. Entregar os nossos caminhos nas mãos de Deus. Senhor, toma isso nas tuas mãos. Agora, descansar é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque nós vivemos aflitos, nós vivemos cansados, sobrecarregados. E como é difícil para a gente descansar no Senhor de verdade. Nós falamos que confiamos em Deus, mas quantas vezes nós estamos tão exaustos, tão cansados, tão enfermos na nossa mente, por causa da falta de confiança e de descansar totalmente no Senhor. Então não é fácil. E como é difícil esse descanso, porque descansar é esperar em paz. Descansar é esperar em paz. Eu estou em paz. Eu já orei, eu já pedi a Deus, eu vou continuar orando. E eu sei que Deus pode fazer. O tempo é dele, a hora é dele, ele faz como ele quiser. Deus é Deus, se ele fizer, ele vai ser Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele não deixa de ser Deus, porque não fez aquilo que eu pedi. Mas a minha parte é descansar em Deus. E eu só consigo descansar em Deus quando eu entendo que Deus, Ele me ama. E que Ele quer o melhor para mim. Uma criança, ela descansa tranquilamente dentro da sua casa, porque ela sabe que os seus pais amam e vão fazer o melhor. Que vai ter a comida na hora certa ali para eles, que vai ter a roupa que eles necessitam, que vai ter a segurança do lar, que vai ter o carinho ali para eles no momento certo, que vai ter o abraço, na hora que cai e precisa ser levantado. A criança, ela tem ela descansa por isso. E o que Deus quer da gente é exatamente isso, que sejamos como uma criança. Por isso que Jesus Cristo falou que nós deveríamos ser como uma criança. E Jesus Cristo, lá em Mateus 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós confiamos verdadeiramente em Jesus, e nós viemos até a Ele, se nós estamos nos braços de Jesus, qual que é o nosso papel? Descansar. Ele me ama. Ele te ama. Deus nunca vai fazer o pior para você. Deus só pensa em fazer o melhor. Nós muitas vezes que precipitamos em atitudes e nos damos mal. Agora, quem descansa no Senhor, espera nele, entrega o seu caminho, tem prazer nele, vai dar certo. Vale a pena descansar. Você vive uma vida muito mais em paz aqui nessa terra, quando você descansa. Por isso que a Bíblia, ela tem tantos versículos que nos exortam a entregar os nossos caminhos, a descansar no Senhor, a tirar a ansiedade do nosso coração. E eu vou citar alguns deles aqui. Aqui Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Qual que é o nosso papel? Orar. Se eu começo a bater ansiedade, eu oro. E aí o versículo 7 diz:
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando essa paz de Deus, ela começa a me dominar, a minha vida fica muito melhor. Porque ela guarda meu coração, guarda meus sentimentos. Eu não vou ficar com ansiedade, eu não vou ficar entristecido, porque eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem planos na minha vida, que a única coisa que eu posso fazer é entregar nas mãos dele em oração. O resto é com Deus. A paz de Deus que traz descanso à minha alma. Por isso que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: descansa no Senhor. Você está deleitando o Senhor, tem prazer nas coisas de Deus, você entregou o seu caminho ao Senhor, está confiando nele, descansa, descansa. Deus é o nosso descanso. Nesse mundo atribulado, Deus é o nosso descanso. 1 Pedro 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Não duvide, se você estiver deleitando nele, tendo prazer em Deus, se você entregou nas mãos do Senhor, lançou sobre ele toda a sua ansiedade, pode ter certeza que ele tem cuidado de vós. Ele tudo fará. Ele cuida. Ou nós confiamos inteiramente na palavra de Deus, que está aqui Davi falando, e nós vemos Paulo lá falando, e Pedro completando, e Jesus falando sobre a questão da ansiedade, da paz que nós temos que ter, da segurança que nós temos em Deus quando nós estamos nele, quando nós confiamos inteiramente nele. Descansa. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e 6, diz o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-os com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quanta confiança, quanta paz nós vemos no autor de Hebreus. Ele falou: não precisa ter avareza, não tenha costumes com avareza, pão duro, não vive, mas contente, fique contente com o que você tem, fique feliz. E aí ele diz o seguinte: porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus nunca vai nos deixar. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus, não deleitamos nele, não entregamos nosso caminho ao Senhor, não descansamos nele, e aí ficamos atribulados. A palavra de Deus nos diz que Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça. Quantos cabelos você tem na sua cabeça? Conhece tudo. Ele sabe tudo da nossa vida. Ele não está longe vendo você no sofrimento e falando: deixa se virar para lá. Não. Se você confia, se você entrega, se você descansa, você pode saber que Ele está dizendo: não te deixarei, não te desampararei. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem, porque eu confio em Deus, eu descanso em Deus. E para nós terminarmos, as próprias palavras do Senhor Jesus, lá em João 14, 27, ele diz o seguinte:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. É Jesus dizendo: deixo minha paz, a minha paz vos dou. Por isso que nós complementamos a paz do Senhor, Shalom, porque Ele nos ensinou a falar que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. A paz do Senhor, só pode falar a paz do Senhor quem tem a paz do Senhor, quem descansa no Senhor, quem não está atemorizado com as coisas que podem acontecer, porque as coisas acontecem. Enquanto nós estivermos nessa vida, terão acidentes, terão mortes repentinas, terão problemas financeiros, terão enfermidades que acontecem quando menos esperamos. Estamos na vida, na terra, vai acabar no céu, mas enquanto nós estamos aqui, vão acontecer as coisas, mas deixe-vos a paz, descansa no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Queremos ter uma vida melhor? Basta colocar a palavra de Deus em prática. Se aproxime de Deus, deleita-te, tenha prazer, dobre os seus joelhos e ore, leia a palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus, entrega todos os seus caminhos, não deixa nenhum fora, tudo na sua vida, entrega seus talentos, entrega sua família, entrega seu trabalho, entrega ao Senhor, creia que Ele está tomando conta da sua vida, e descansa, alma cansada, descansa no Senhor. Deixe-vos a paz. Ele soprou a paz, uma paz que mesmo no meio das circunstâncias adversas, mesmo nas situações difíceis, nós temos paz. Mesmo que haja guerras, rumores de guerras, tempestades, terremotos, pestes e fomes, como Jesus Cristo já disse no seu sermão profético, que aconteceria isso nos dias. E Ele disse: olha, quando tudo isso estiver acontecendo, olhe para o alto. Jesus está voltando. Nós temos paz. Que a nossa vida não é só essa vida aqui, é uma vida além dessa vida. E como é bom viver na presença de Deus, o tempo todo, entregando tudo nas mãos dEle, confiando que Ele tem o controle, que Ele que faz todas as coisas, que Ele trabalha, que Ele nos ama, que Ele quer sempre o melhor para a gente, e o nosso papel é só descansar na presença dEle, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Três atitudes que podem mudar a sua vida. Que você pode sair daqui determinado a mudar. E elas não são mirabolantes. Elas estão em toda a palavra de Deus. E aqui nós vemos Davi trazer nesses poucos versículos, não um segredo, porque não é segredo, está aqui, para todo mundo, para todos nós.
Deleita-te no Senhor. Talvez você não tenha deleitado no Senhor, não tenha tido prazer nas coisas de Deus. Prazer às vezes é um esporte, o que não é errado. O prazer às vezes é uma viagem, que também não é errado. O prazer é a família, que também não é errado. Mas o principal deleite na nossa vida tem que ser nos aproximar de Deus, ter prazer nas coisas de Deus, na sua palavra, na sua presença. E talvez isso não esteja acontecendo. E se Deus falou ao seu coração nesta noite, tome atitude de mudança, de deleitar. Sua vida vai ser mudada. Você não vai ficar aí aflito com o que está acontecendo no mundo, com a prosperidade do ímpio, com as coisas ao redor que não estão dando certo. Não, descansa. Talvez você não está entregando o teu caminho ao Senhor. Tudo nas mãos de Deus. Às vezes você tem entregado parte do seu caminho, e tem alguma coisa que te aflige tanto. Entrega. Nada é seu. Tudo vai passar. Seu dinheiro não é seu, sua casa não é sua, seu carro não é seu, tudo vai passar. Sua família não será sua. Um dia ela vai passar, você vai passar. Mas entrega tudo nas mãos de Deus, aquilo que Deus colocou como mordomo para tomar conta. É de Deus. É de Deus. Entrega e descansa. Você tem dito: estou tão cansado, minha mente está cansada, meus ombros doem, sinto dores no corpo. Quantas pessoas estão doloridas no seu corpo, mas na verdade estão doloridas na sua alma, porque não estão descansando. As tribulações dessa terra têm afetado, têm deixado você desgastado, atribulado, entristecido. Em nome de Jesus Cristo, descansa, entrega, deleita-te. A presença de Deus é a melhor coisa. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, eu não tenho me deleitado, ou eu não tenho entregado tudo, eu quero entregar nessa noite. Ou eu estou cansado, Senhor, eu reconheço, estou cansado. E eu preciso entender que eu preciso descansar no Senhor e esperar apenas do Senhor. Se Deus falou no seu coração, nós vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que você possa sair desse lugar transformado pela palavra de Deus, com atitudes novas, atitudes que não é ficar atribulado, atitude que não é ficar entristecido, não é ficar aflito, não é ficar desesperado, não é ficar pensando o que eu vou fazer. Está aqui, entrega, confia, deleita-te, descansa no Senhor. E nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra, que nos exorta, que vai lá no fundo da nossa alma e mexe, que nos enche de fé, que nos traz esperança, que nos ensina, Senhor, atitudes para nós vivermos melhor nessa terra. Deus, está aqui Teu povo, nós somos o Teu povo, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que a nossa vida não consiste apenas nessa vida na terra, nós reconhecemos, ó Pai, que para nós vivermos uma vida melhor, nós precisamos aplicar a Tua palavra à nossa vida. Por isso, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos depositado toda a nossa fé, nossa esperança, nós pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor venha transformar
as situações. Ó Deus, aquele que ainda não, Senhor, deleitava-se no Senhor, não tinha prazer, que passa a entender que é dessa forma que começa a nossa felicidade, começa o nosso bem-estar, começa as nossas vitórias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, Senhor, que o Teu povo, cada dia possa se chegar mais e mais, e começa na minha vida, Senhor. Eu quero mais proximidade com o Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais experiência, eu quero mais ouvir a Tua voz, eu quero mais que o Senhor, fale de uma forma audível ao meu coração, ó Pai, faz assim com o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, ensina-nos, ó Pai, Senhor, a entregar tudo nas Tuas mãos. Como é difícil, lá no Éden nós queríamos já tomar das Tuas mãos, ó Pai, mas por misericórdia nós queremos voltar a ser a Tua criança, Senhor, aquele que entrega tudo ao seu Pai, porque sabe que Ele vai fazer o melhor, que Ele cuida da nossa vida melhor, e nós entregamos, nós desistimos, Senhor, de tomar conta da nossa vida. Nós queremos dizer para o Senhor que nós amamos ser dependentes do Senhor. Como é bom essa dependência, Senhor, nós não podemos existir sem o Senhor. Nossa vida se torna uma vida, Senhor, triste, atribulada, quando nós, Senhor, tentamos tomar a nossa vida e não entregar para que o Senhor tome conta dela, Pai. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a descansar. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, toma conta. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, que o Senhor nos deu, para nós usufruirmos. Quantas pessoas, Senhor, partiram nesse dia, e o Senhor nos concedeu a bênção de estar vivo aqui. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, e viver aquele dia, não com avareza, não pensando, Deus, que o futuro será incerto, mas confiando que o Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar, e nós confiamos inteiramente no Senhor. Muito obrigado, Senhor, continue falando através do Teu Espírito Santo em cada coração, ó Pai. Ó Deus, e que o Senhor esteja, Senhor, junto conosco durante essa semana. Seja uma semana de bênção, de vitória, de nós vermos o Teu agir na nossa vida. Ó Deus, nós entregamos todos os nossos caminhos nas Tuas mãos. Nós reconhecemos que o Senhor é que abre as portas, que o Senhor que vai à nossa frente, que o Senhor é o nosso descanso. O povo de Israel, Senhor, eles estavam debaixo da nuvem. Ó Deus, essa nuvem representava o Senhor. Ó Deus, e nós queremos estar debaixo dessa nuvem, descansando, sabendo que o Senhor vai aquecer quando precisa aquecer, e vai trazer a sombra quando precisa trazer sombra, que o mantimento vai cair do céu diariamente, como o Senhor deu o maná para aquele povo no deserto. Ó Deus, nós descansamos no Senhor, e acreditamos que o Senhor irá à nossa frente. Ó Deus, abençoa tudo o que nós fizermos, onde nós andarmos, onde nós colocarmos as nossas mãos, e que o Teu nome seja engrandecido em cada um de nós, e eu Te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém.